Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Deus abençoe a todos os inscritos desse canal. O canal Missão dos Últimos Dias. Deus abençoe os novos inscritos. Sou muito grata a Deus por cada um que se inscreveu aqui no nosso canal. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a sua vida, sua família, sua casa. Em todas as áreas da sua vida, seja abençoado em nome de Jesus. Para quem está chegando agora, o meu nome é Natalícia e eu criei esse canal, irmãos, para contar um pouco dos meus testemunhos, das minhas lutas e também minhas vitórias em Cristo Jesus. Foi permissão de Deus que Ele pediu para que eu criasse esse canal, para que eu contasse os meus testemunhos para edificar vidas. Vidas que estão tristes, vidas que estão desanimadas, Até pessoas mesmo que são evangélicas hoje estão desanimadas porque hoje a situação dentro das igrejas, irmãos, é bem complicada. Eu sou testemunha viva disso. Então, para quem está chegando agora, eu tenho mais de 13 anos nessa caminhada com Jesus. Não tem sido fácil, irmãos, mas o Senhor Jesus tem me sustentado todos os dias. Eu enfrentei muitas lutas para chegar até aqui. Desisti de muitas coisas, desisti de sonhos, abri mão de tudo para estar com meu Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que todos os irmãos é bem-vindo aqui nesse canal, o nosso canal. Irmãos, eu vou estar deixando uma palavra aqui para a nossa meditação, irmãos. Já até saiu aqui do lugar. No livro de Salmos, capítulo 7 e no versículo 10, que diz: Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Somente até aqui, irmãos. Irmãos, essa palavra, ela é muito forte. Porque as pessoas, irmãos, eu estava ali refletindo sobre essa passagem. E aonde Deus fala, a palavra de Deus fala, Deus é o meu escudo. E hoje, irmãos, o que nós vemos, nós enxergamos todos os dias, o refúgio, o escudo das pessoas são em alguém, para preencher aquele vazio que eles têm. Então, aqui, Deus, Ele salva os retos de coração. Quando nós somos retos diante de Deus, Deus nos salva, de toda a tribulação, de toda a injustiça, de tudo aquilo que vem contra a nossa vida. Ele nos salva, porque só Ele pode nos salvar. Então, Deus é justo juiz. Ele é justo juiz, é o nosso advogado, mas também justo juiz, porque Ele vai julgar grandes e pequenos naquele grande dia. Então, nós devemos, irmãos, para quem é evangélico, e também para quem não é evangélico, que vai assistir esse vídeo, Deus é nosso justo juiz. E Deus, Ele sente indignação todos os dias. Ele fica indignado com as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas decisões. Quando nós tomamos decisão do nosso próprio jeito, claro que Deus fica indignado. Ou às vezes nós nos levantamos para prejudicar alguém. Deus fica indignado com isso, é claro, porque Ele é reto. Deus é justo juiz. E ainda diz assim, se o homem não se converter, afiará Deus a espada. Irmãos, tem uma irmã, estou colocando a Bíblia aqui, irmãos. Tem uma irmã que eu conversava muito com ela, Aí ela falava assim, irmã, eu penso assim, quando é a mão do diabo que está sobre nós, Deus pode tirar. Mas quando é a mão de Deus quem tira, ali está escrito, irmãos, afiará Deus a sua espada. Irmãos, quando é a mão de Deus que está sobre nós, irmãos, quem é que vai tirar? Quando é a mão do inimigo, Deus tira. Quando é o adversário que está contra nós, Deus pode nos socorrer. Mas quando é a mão de Deus, quem é que vai tirar? Então, irmãos, eu venho refletindo sobre essa passagem e onde eu vejo que as pessoas hoje, irmãos, eles procuram muito bebida, procura prostituição, procura relacionamento, procura farras, procura se vestir, comprar. Tem pessoas, irmãos, que vivem comprando mesmo que não tem necessidade daquilo que está comprando, seja alimento, seja roupa, seja sapato, seja bolsa. Eu vejo reportagem de pessoas que têm muitas coisas sem necessidade, nem sabe por que comprou aquilo. Sabe por quê? Porque, irmãos, é porque a pessoa vazia.
A pessoa, ela sente falta de algo, mas não sabe o que é. Hoje, irmãos, até dentro da igreja tem isso. Pessoas que estão sentindo falta de algo, mas não sabem que é falta da presença de Deus, é falta do Espírito Santo. Quando eu olho, irmãos, ao meu redor, que eu vejo pessoas com relacionamentos todos os dias com uma pessoa diferente, pensando que vai preencher aquele vazio, irmãos, eu fico triste, porque o vazio que é em nós, o vazio que há é na nossa alma, e quem preenche é só o Espírito Santo de Deus, é só a presença de Deus. Uma certa feita eu conversei com uma pessoa que ela disse para mim: irmã, ora por mim, eu sou muito carente, eu preciso de alguém. Falei: carente, você é carente? Você é carente? Você não conhece a palavra de Deus? É pessoa, irmão, que conhece a palavra de Deus. Eu falei: sabe quem é carente? É o capeta. Sabe por que ele é carente? Porque nunca mais ele vai voltar para o céu. Nunca mais ele vai ter o consolo de Deus, o colo de Deus. Ele sim é carente. Nós não podemos falar que nós somos carentes. Eu não sou carente, irmãos. Eu não sou carente, porque eu sou preenchida com o Espírito Santo de Deus. Eu estou cheia da graça de Deus, do poder de Deus. Então, irmãos, nós não podemos falar essa palavra, porque a palavra tem poder. Quando a gente fala, eu estou carente, o diabo chega e aposta. Você está carente, vou jogar isso aqui, vou jogar aquilo ali para você cair. E aí é onde as pessoas caem, irmãos. Então, tem pessoas que entram tendo um relacionamento que não é da permissão de Deus. Não dá certo, aí separa, aí vai arrumar outra pessoa, aí tá junto, né? Tal pessoa é muito bom pra mim, nossa, é um amor, daqui a pouco tá brigando, torna a separar. Então, irmãos, muda de parceiro, de parceira, como muda de roupa. Só que, irmãos, não sabe, não entende que aquele vazio é só Deus que pode preencher. E onde eu venho refletindo sobre muitas coisas, irmãos. Tem pessoas, irmãos, missionárias, já vi muitas pessoas brigar dentro da igreja por causa de relacionamento. Pessoas que se disse mulher de Deus, dizia que ia casar, quando ia ver o homem era casado. Irmãos, não existe isso. Porque quem destrói um casamento para construir o outro é o diabo, porque Deus não faz isso. Deus é um Deus de construção, de restauração, não de destruição. Então, irmãos, essa palavra aqui fala que Deus é o nosso escudo, Deus é o nosso suporte, Deus é aquilo que nós precisamos. A única coisa que nós precisamos nesse mundo, irmãos, que é necessário, que nós não podemos abrir mão de forma alguma, é de Deus, é da presença do Espírito Santo de Deus. Eu posso ter carro, posso ter casa, posso ter o que eu quiser, ter um cargo na igreja, irmãos. Se eu não tiver a presença de Deus, irmãos, nada vai preencher a minha vida. Eu vou estar sempre vazia. Porque a pessoa sem Deus, ela é vazia, mas ela nunca está vazia de tudo. Se ela está vazia de Deus, ela está cheia do diabo. Isso aí é certeza, porque eu já vi várias pessoas dentro da igreja, irmãos, que está cheia do diabo. E pessoas que olham para mim manifestam, pessoas que olham para mim me odeiam. Por quê? Porque está cheia do diabo. Se está me odiando é porque quem está em mim está incomodando quem está neles. E da mesma forma eu creio que os irmãos também. Quando nós chegamos, adentramos a um certo lugar, em determinado lugar, que as pessoas nos olham com ódio, é porque elas estão cheias do diabo. Porque a luz, irmãos, ela não combina com as trevas. As trevas se ofuscam e as trevas agora fica revoltada. Porque quem gosta das trevas é o Satanás. Irmãos, eu tenho várias experiências, irmãos. Por isso que eu estou falando para os irmãos. Nunca diga eu sou carente. Nunca diga eu preciso disso, eu preciso daquilo. Tem que falar assim, eu não sou carente, eu estou cheia de Deus. Mesmo que não tiver ainda o Espírito Santo. Fala, eu estou cheia da presença de Deus. Mas antes de entrar em qualquer relacionamento, de entrar em qualquer situação, pergunta para Deus, Senhor, é da tua permissão? Senhor, isso é bom para mim, o Senhor vai permitir? Pede uma confirmação de Deus. Irmãos, quantos recados eu já entreguei. Quantas vezes eu falei para alguém, não faça isso, não faça aquilo, mas fizeram, deram errado. Eu quero até deixar um testemunho aqui para os irmãos, que em um determinado lugar, tinha uma pessoa dizendo que ia casar. Mas quando eu entrei lá, eu falei, não vai casar. Por enquanto, eu não tinha ido lá, eu não tinha visto, não sabia de nada. Quando eu cheguei, tá todos naquele lugar falando que aquela pessoa ia casar. Eu falei, essa pessoa não vai casar. Vai sim. Irmãos, a igreja toda se levantou contra mim, dizendo que essa pessoa ia casar, que eu estava sendo usada pelo diabo. Nesse dia, num dia que eu fui, foi o último dia que eu fui lá. Veio um pastor de fora, usado pelo diabo. Ele sim foi usado pelo diabo. Ele disse, tem alguém falando que não vai casar sim. Porque é de Deus. E eu senti que aquela indireta foi para mim. Eu falei, vai casar, né? Pois se ela casar, foi eu que falei. Agora, se ela não casar, vocês vão saber quem foi que falou.
Irmãos, e a pessoa era casada. Eu falei, mas como que vai casar se se o homem é casado? Não, ele vai divorciar, ele vai separar para casar comigo. Eu falei, olha, vocês tomam cuidado, porque quem destrói uma família para construir outra é o diabo, não é Deus. Irmãos, eu me afastei dali. Sabe, eu não fico triste não, irmãos. Deus mandou, eu tenho que falar. Aí, irmãos, um certo dia eu encontrei um irmão daquela igreja e ele mesmo falou para mim, eu não estava nem lembrando disso, irmãos. Ele falou, irmã Natalícia, você sabe o que aconteceu com o casamento de fulano? Eu disse, não, irmão. Ele falou assim, ó, irmã, não casou. Deu briga, precisou chamar a polícia, intervir a igreja e a família. E até os presentes que ele deu ela teve que pagar tudo de volta. Eu só disse para ele assim, irmã, Deus avisou. Porque foi Deus, irmãos, eu não sabia nem que ela ia casar, que ela estava planejando de casar com essa pessoa. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Então, irmãos, quando a gente chega e fala, as pessoas espinham. Parece que mexeu numa casa de marimbondo. Porque, irmãos, Deus está mostrando. Agora, uma coisa pode ter certeza: Deus não destrói uma família para construir a outra. Porque a palavra de Deus diz: o que Deus une, o homem não separa. Então, como que Deus ia separar o casamento dessa pessoa? Era casado, tem filhos, para casar com essa outra pessoa? Irmãos, não existe isso. Nós temos que colocar na nossa cabeça que não existe isso. Então, o que faz isso é o Satanás, a pombagira, né, que usa tanto o homem como a mulher. Olha tantos relacionamentos destruídos, olha tantos casamentos que estão fracassados, pessoas já divorciaram, pessoas, irmãos, que já divorciaram, mas às vezes até fica se encontrando, né? Porque não consegue ficar longe um do outro, mas por que não consegue se juntar de novo? Porque o diabo está no meio, e o diabo que levou aquela separação, levou aquela contenda. E é onde eu falo, Deus é o nosso escudo, e Deus, ele afia a espada contra nós. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, não obedecemos ao algo que Deus mandou nos entregar, nós pagamos um preço. Ainda vai vir mais notícia por aí, irmãos. Um dia vai ser testemunho do que eu estou falando aqui agora, de muitas vezes que Deus me mandou entregar algo e a pessoa não deu ouvido. Por quê? Porque eu não tenho cargo. Eu não sou nada, para eles eu não sou nada, mas é bem esses nada que Deus usa. É quem é rejeitado que Deus usa. É essas pessoas mesmo que não são aceitas na igreja ou até mesmo na família que Deus usa. Irmãos, é muitos testemunhos, porque é até difícil de falar, irmãos. É até difícil de falar de tantas obras, milagres e maravilhas que Deus fez através da minha vida, que eu orei, apenas dei uma palavra. Eu quero, até nessa mesma igreja, irmãos, tinha uma irmã que estava morando junto com o esposo, mas não era casado. E eu já não estava, eu ia lá de vez em quando visitar. Essa irmã falou para mim, irmã, ora por mim, porque eu moro junto com meu marido, mas nós não somos casados. Eu acho que não estava podendo batizar, não lembro. Ela disse, ora por mim, porque a gente vai separar de casa para a gente poder casar. Irmãos, eu esqueci daquilo, porque a luta era muito grande, aquilo lá eu esqueci. Irmão, através da fé dela na minha oração, eles casaram. Aí quando foi um dia, encontrei com ela num supermercado, ela falou assim, irmã, Deus te abençoe, irmã, muito obrigado por ter orado por mim. Deu certo, eu já casei, irmã, voltei a morar com meu esposo. E eu, glória a Deus, meus irmãos, na verdade eu não tinha orado. Eu creio que ali também Deus me fez esquecer, porque ali nem precisava eu orar, irmãos. Ela tinha que fazer a coisa certa. Ela estava morando junto sem casar e Deus não aceita isso. Mas eu não lembro onde que está na Bíblia, irmãos, porque eu não guardo assim na memória. Onde Deus fala, se a mulher é evangélica e o homem quer morar com ela, ela aceita, mas desde que ela leve esse homem para Jesus. Então, essa pessoa, os dois já conheciam a palavra, os dois, ela louvava, o varão dela louvava, parece que pregava, não lembro. Então, eles ali tinham uma função, né, dentro daquela igreja, mas não era casado. Até que Deus começou a incomodar para eles separar. Eles separaram de casa e aí depois casaram e voltaram a morar junto. Então, eu creio que ali nem precisou ir orar. Ali era a obrigação deles, que eles tinham que fazer. Era a responsabilidade deles e não minha. Mas tudo deu certo, graças a Deus. Hoje eu não sei como está, irmãos, porque eu não moro lá mais na cidade onde eu morava. Os novos inscritos, né? Hoje eu moro em outra cidade. E eu só sei, irmãos, que as pessoas acreditavam muito, tinha muita fé na minha oração. E graças a Deus, irmãos, muitos milagres aconteceram. Mas eu creio que está tudo bem lá, né? Espero, porque eu não posso torcer, né, pela derrota de ninguém. Eu tenho que torcer pela derrota do diabo, porque ele já é um derrotado. Né? Ele só levanta para cair. Então eu quero agradecer que os novos inscritos, deixar essa palavra.
para os novos, para todos os inscritos desse canal. Que o Senhor Jesus possa estar nos abençoando e vamos vigiar, irmãos, vamos vigiar naquilo que nós estamos pensando, porque o diabo começa pela nossa mente. Ele começa a trabalhar na nossa mente. Vamos vigiar. Ao pedir Deus alguma coisa, nós não podemos pedir o mal para ninguém, nós não podemos desejar o mal para ninguém, nós não podemos pedir algo que Deus não aprova. Nós temos que pedir e falar, Senhor, faça a tua vontade na nossa vida. Porque tem pessoas, irmão, já falaram para mim que, irmã, você vai orar e Deus tem que responder. Eu falei, irmão, será que é assim mesmo? Será que Deus tem que me responder? Será que eu mando em Deus? Isso me machucou muito, irmãos, me deixou muito, muito triste, né? Fiquei muito agoniada com isso, porque Deus tem que te responder. Irmãos, como que eu tô orando aqui e eu falo, irmãos, Deus tem que responder aos irmãos. Não existe isso, irmãos. Eu não mando em Deus, não. Eu não tô aqui para mandar, não tô aqui para obedecer, porque quem manda é Ele, irmão. Irmãos, quem manda é Deus. Então, é muitas coisas que eu já ouvi, irmãos. É muitos testemunhos para contar que os irmãos não têm noção de tantas coisas assim, relatos, né, de que enfrentei, de pessoas que não entendem, assim, não é porque não entendem, irmãos. Eles pensam assim, que se eu orar, como eu oro e Deus me responde, se eu orar, Deus vai responder e vai fazer aquilo que eles querem. Mas Deus nunca, jamais vai fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para obedecer. Então, fica aqui essa passagem para os irmãos. Não brincar com Deus, eu sei que os irmãos não brincam, mas eu deixo para quem não foi evangélico que vai assistir esse vídeo. Não brinque com Deus, porque Deus não é brincadeira. Deus não é brinquedo, porque nem com o diabo a gente pode brincar. Nem com o diabo a gente pode brincar, porque ele não brinca com a nossa vida. O diabo, ele é paciente, ele é calmo, ele aparenta tranquilo, mas quando ele vem, irmãos, ele não espera uma brechinha para entrar, não. Ele chega derrubando tudo. E Deus não, Deus é educado. Ele só vai entrar se você der lugar. Se você abrir a porta do seu coração para Deus entrar, aí Deus vai entrar e fazer morada. Mas, caso contrário, irmãos, a gente vai ficar vazio, se não der lugar para Deus. Agora o diabo, irmãos, não espera coisa boa do diabo, não, viu? Não espera nada bom do outro lado, não, porque já vem arrebentando com tudo. Eu quero até falar para os irmãos aqui, o último vídeo que eu postei, irmãos, ontem eu não postei vídeo, porque eu estava esperando uma entrega para minha filha, então eu fiquei com medo de começar o vídeo e não consegui terminar, porque aí ia bater no portão e eu tinha que levantar e aí não ia ficar, ia até perder, né, irmãos, o foco no que eu ia fazer. Aí eu não gravei vídeo por causa disso. Mas eu quero falar aqui para os irmãos. O último vídeo, creio que foi anteontem que eu postei, irmãos. Eu estava orando, irmãos, eu estava orando. Para os novos inscritos, que não viu os outros vídeos, aqui na minha casa tem uma gata, a gata da minha filha, chamada Catarina. E então, irmãos, às vezes ela fica ali, tem umas caixas na garagem, que é caixa para mudança, né? Como a gente mora em aluguel, a qualquer momento a gente pode sair daqui. As caixas estão na garagem. E eu estava aqui, irmãos, focada na oração para os irmãos, para a nossa vida. Irmãos, e a gata não estava aqui perto de mim. Eu escutei um bate tão grande, irmãos, um barulho tão grande, parecia que tinha caído a metade da casa. Foi um momento, quem viu o último vídeo vai ver que eu abri o olho, olhei para um lado, olhei para o outro e não vi a gata. Então eu falei, deve ser a gata que derrubou as caixas, irmão. Irmãos, foi um barulho tão grande, irmãos, que eu me assustei. Aí eu terminei a oração, né? Eu fiquei meio assustada, falei, talvez ela quebrou alguma coisa, não sei. Terminei a oração, postei o vídeo. Irmãos, na hora, irmãos, do barulho, eu me arrepiei todinha. E eu sentia que parecia que estava vindo algo, uma coisa escura da porta da sala. Eu não tinha fechado a porta da sala, hoje eu fechei. Eu parecia que estava entrando algo da porta da sala, eu comecei a arrepiar. Foi no momento que eu comecei a clamar pelo sangue de Jesus. Eu não lembro muito bem, mas eu creio que foi. Eu comecei a clamar pelo sangue de Jesus. Aí aquela fúria cessou. Eu terminei o vídeo, irmãos, e eu fui, coloquei aqui para enviar. E eu fui ver, irmãos, o que a gata tinha feito. Irmãos, até a gata tinha escondido. A fúria do inimigo, irmãos, é tão grande para cima da nossa vida, irmãos, que até a gata teve medo, ela escondeu. E acredita, irmãos, não tinha nada fora do lugar. Não tinha uma caixa derrubada, não tinha nada, a gata não tinha mexido em nada. Então eu percebi que aquilo ali foi o inimigo para atrapalhar a minha oração. Porque, irmãos, eu estava clamando pela vida dos irmãos, pelo milagre dos irmãos. Porque o diabo, ele sabe que quando eu oro, Deus age. Não é porque é só minha oração, não, irmãos. Mas eu não estou aqui orando de brincadeira, não, irmãos.
Eu não estou fazendo as coisas de brincadeira, não. Eu nunca brinquei com as coisas de Deus. E quando eu estava aqui orando e que eu escutei aquele barulho, irmãos, eu comecei a arrepiar e sentindo, assim, percebendo que tinha algo muito escuro entrando na porta da sala. Mas quando eu fui olhar, irmão, não tinha nada fora do lugar. Para os irmãos ver como que é o mundo espiritual. Irmãos, o inferno é real. Assim como o céu é real, o inferno é real. Fui lá fora, tudo no lugar. Procurei a gata, até chamei, a gata não apareceu. Eu creio que até ela assustou, irmãos, e ela se escondeu. Depois de alguns minutos, ela voltou para dentro de casa. Eu não sei, eu até pensei que ela tinha pulado o muro, irmãos, porque ela costuma pular o muro. E é uma luta para voltar com ela para dentro de casa. Minha filha não gosta de ela na rua, ela não é gata de ficar na rua. Só fica dentro de casa. Então, irmãos, aquele barulho ali foi o inimigo para atrapalhar a minha oração. Porque ele sabe que Deus vai operar na vida dos irmãos. Então, ele estava tentando me impedir. Aí, ontem eu não gravei, não foi por nada, foi por causa do que eu estava esperando a entrega. Então, eu não quis começar, né? E ficar que ele começa e termina. Assim, começa e não termina. Aí, quando chegou, já era mais de 5 horas. E eu já não quis gravar mais, irmãos. Porque aqui à noite não fica bom para gravar. O telefone, a tela dele não tá muito boa, né? Aí, então, a câmera, quer dizer. Aí, irmãos, eu quero falar para os irmãos, em nome de Jesus. Quando os irmãos receber uma oração aí, que sai da minha boca, tenha fé, creia, porque eu não estou brincando, irmãos, só para os irmãos ver o tanto que eu luto, irmãos, todos os dias. O inimigo não queria que eu enviasse aquela oração, porque Deus tinha falado comigo, ore. Manda um vídeo de oração, porque tem alguém do outro lado esperando. E eu sentia que tinha alguém do outro lado esperando uma oração que viesse da minha parte. Né, assim, que Deus me usasse. Tinha alguém do outro lado necessitado dessa oração. Eu não sei se a pessoa já assistiu esse vídeo, eu não sei se a pessoa ainda vai assistir, mas eu senti, Deus me tocava para fazer aquela oração. Foi a hora que o inimigo se levantou, irmãos. Só que ele pensou que eu ia parar, irmãos. Eu assustei um pouco, porque foi um barulho muito forte, eu assustei um pouco, irmãos. E senti o arrepio e senti que tinha algo entrando na porta da sala. Mas eu não desisti, irmãos. Porque quanto mais eu oro, né, irmãos, é que ele vai ser expulso de sair, não me perturbar mais. Mas eu falo para os irmãos, não brinque com a palavra de Deus. Não brinque com Deus. Não fica pedindo Deus algo só para satisfazer o seu ego, para satisfazer o desejo da sua carne. Peça a Deus a armadura dele. Peça a Deus sabedoria, entendimento e discernimento. E ore, irmãos, vigie, leia a palavra, medite, jejue, irmãos, para que o inimigo venha cair por terra. Porque eu fico daqui, irmãos, eu orando. Hoje eu mesmo já peguei no celular, já estava escutando uma oração ali, já abençoei a vida dos irmãos. Porque eu tenho que fazer isso, irmãos. Se os irmãos estão aqui, é permissão de Deus. Mas não está sendo fácil, irmãos. Mas como eu já não tenho medo, eu nunca tive medo, irmãos, eu quero falar para os irmãos. Teve uma certa vez que acho que os meus filhos estavam morando aqui, tem uma época que meu filho veio e não ficou com minha filha, ele voltou a ficar comigo depois. Irmãos, eu vi o diabo dentro de casa morando comigo e eu ainda não era liberta, irmãos. Eu fui liberta só em 2020, outubro de 2020. Então, em 2019, 18 ou 19, eu estava só em casa, irmãos. E eu percebia que tinha alguém me seguindo dentro de casa. Irmãos, eu nunca tive medo do diabo. E eu falava para ele, você tá aí, né? Você tá achando que eu tenho medo? Eu tenho medo de você não. Aí, irmãos, eu percebia que tinha alguém atrás. Quando eu olhava, estava aquela sombra, aquele vulto, aí saía. Então, irmãos, se eu naquele tempo que eu manifestava, estava cheio do diabo, eu não tinha medo dele, agora eu vou ter medo? Eu só sei, irmãos, que foi um barulho muito forte. Ele derrubou a metade da casa. Quando eu cheguei, irmãos, não tinha nada. Era somente para atrapalhar a oração que Deus me pediu para fazer para os irmãos. Então, irmãos, não tenha medo. Não tenha medo do diabo, tenha medo de Deus. Porque se o diabo está com a mão na nossa vida, Deus pode tirar a mão dele da nossa vida. Tenha medo da mão de Deus. Porque a mão, quando Deus coloca a mão sobre nós, né, irmão? Quando a mão de Deus pesar sobre nós, ninguém pode tirar. Somente Ele, né, irmãos? Então eu peço para os irmãos, em nome de Jesus, tomar muito cuidado. Quando ouvir, irmãos, a minha oração, alguém que não ouviu ainda, não assistiu ainda o vídeo, assista e presta atenção quando eu começo a clamar pelo sangue de Jesus. E quando eu tiro o olho aqui da câmera, que eu olho para o lado, irmãos, foi no momento que fez o barulho e que eu arrepiei, que eu senti que tinha alguém entrando. E eu comecei a clamar pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus tem poder, irmãos. Há poder no sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero deixar esse vídeo aqui para os irmãos, essa explicação para os irmãos. Eu não estou de brincadeira e eu estou orando pelos irmãos.
pego no telefone, eu começo a falar com Deus sobre a vida dos irmãos, sobre a vida de todos que assistem. Não é só quem está inscrito, não. Quem assiste, talvez até pessoas que não estão inscritas, mas está assistindo. Se está assistindo, né, irmãos, é porque está fazendo bem. Então eu oro por todos. Eu clamo a Deus pela vida de todos, porque eu não posso orar só pela minha vida, não. Eu não posso desejar o bem só para mim, não. Eu tenho que desejar o bem para todos, né? Porque nós temos que amar todo mundo, perdoar, amar, né? Não que perdoa, que vai ficar um dentro da casa do outro, né, irmãos? Atrás do outro. Nós temos que vigiar nessa parte, mas nós temos que amar, perdoar, nós temos que orar, entregar aquela pessoa na mão de Deus. Amém, meus irmãos? Que os irmãos tomem posse dessa mensagem, que os irmãos meditem, reflitam, né, sobre o que eu estou falando, porque o mundo espiritual é real, meus irmãos. O mundo espiritual é real. Assim como o inferno é real, o céu é real, o inferno também. E os irmãos já sabem, né, irmãos? Quem vai cair no inferno? A alma que cair no inferno, irmãos, vai ser só... A Bíblia fala que é só choro e ranger de dente, né, irmãos? Lá o fogo não apaga, o bicho não morre. Lá não vai ter água, lá não vai ter comida, lá não vai ter socorro, não. Lá vai ter gritos de socorro, vai ter gemidos de dor, ranger de dente, né? Mas não vai ter socorro. Ninguém pode mais socorrer. Como eu já falei, quem for para o céu vai ser eternamente, mas quem for para o inferno também eternamente. Não sai. Olha a passagem de Lázaro e o rico, né? Quando o rico foi para o inferno, o que, é que ele disse? Senhor, manda alguém ir lá falar com os meus irmãos para não vir para cá. Aí que o Senhor Jesus disse, Deus disse, meus profetas já estão lá. Não, mas se o Senhor mandar, quem está aqui, eles vão acreditar. Aí Deus fala, se eles não acreditam em quem está vivo, vai acreditar em quem está morto. Então quem está no inferno não vai sair para alertar os que estão aqui, não. E nós temos que dar ouvido à voz de Deus. Enquanto está aqui, pessoas usadas por Deus, aquelas pessoas, né, que está cheia do poder de Deus. Ô Catarina, psiu, desce daí. A gata, irmãos, perdão, irmãos, a gata já está subindo ali, querendo pular o muro. Então, irmãos, quem está no inferno lá sofrendo, a alma que está no inferno lá sofrendo, ela não vai voltar aqui para falar com os seus familiares, ó, muda, porque eu estou no inferno, vocês também vão para lá. No caminho, Catarina, o caminho que vocês estão seguindo, vai para o inferno onde eu estou. Não vai vir não, irmãos. Ninguém que está lá vai voltar não, assim como ninguém que está no céu, nenhuma alma que está no céu vai voltar também não. Né? Porque nós temos que buscar enquanto estamos aqui. Aqui é o lugar de buscar. Aqui é o lugar de conserto. Na presença de Deus, lugar de conserto. E para a igreja é lugar de conserto. Nós temos que buscar o nosso conserto. É aqui, buscar a nossa salvação é aqui. Não é depois que a nossa alma caiu no inferno. Caiu lá, já foi, irmãos. Não tem mais volta. Amém, irmãos? Tá, pois, irmãos, essa gata nunca subiu quando eu tô gravando. Ela subiu ali agora, irmãos, e fica olhando. Ela subiu no tanque, né? Aquela bacia, tanque de fibra para lavar roupa. Ela fica olhando para cima do muro. Então agora ela já subiu. Ela sempre ficava dormindo aqui, que eu tô no quarto do meu filho. Ela sempre ficava dormindo lá ou em outro lugar. E nunca deu trabalho, né? Desde anteontem, que o último vídeo que eu coloquei, que eu postei. E agora ela tá ali já olhando, irmãos. Até para ver, irmãos, que o diabo, ele ataca, irmãos, de uma forma assim que a gente não entende. Usa, até um gato, né? Eu oro, hoje eu estava orando por ela, estava aqui um dia na casa orando, e eu já orei por ela, ungi ela ali, estava orando por ela também, irmãos. Porque ela levou um susto muito grande anteontem, irmãos. Então, que Deus abençoe os irmãos. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria dar essa explicação para os irmãos. Eu creio que todos que estão aqui também conhecem a palavra de Deus, que serve a um Deus puro, fiel e verdadeiro, Deus, o verdadeiro Deus do céu, né? O nosso Deus. Mas que os irmãos tomem posse dessa palavra, que os irmãos meditem nessa palavra que eu estou deixando para os irmãos, nesse testemunho que eu estou contando, porque o diabo, ele veio senão para matar, roubar, destruir. Ele está tentando, irmãos, me derrubar para que eu não grave vídeo. Ele está tentando me derrubar, irmãos, para que eu não ore pela vida dos irmãos. Porque ele sabe, irmãos, que Deus vai operar através da minha vida. Eu creio, irmãos, eu creio e profetizo na vida dos irmãos. Toda sorte de bênção e tudo aquilo que Deus tem prometido para a vida dos irmãos que possa se cumprir. Em nome de Jesus, é por isso que o diabo quer, irmãos, não quer deixar eu gravar vídeo. Tentando, irmãos, me parar no momento da oração, né, irmãos? Mas que Deus abençoe os irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus e tenha uma ótima tarde. E se Deus permitir, irmãos, eu falo assim, se Deus permitir, eu estarei aqui uma outra vez, né? Porque talvez, se Deus não permitir, eu não possa estar, né, irmãos? Mas eu peço perdão aos irmãos por algo que eu falei, né? Eu peço perdão a todos os irmãos se eu deixar algo que
que entristeceu os irmãos, mas eu não estou aqui para entristecer ninguém. Eu não estou aqui para julgar ninguém, condenar ninguém, porque quem pode fazer isso é só Deus. Eu estou aqui fazendo aquilo que Deus permite, falando para os irmãos aquilo que o Senhor Jesus permite falar. E vamos vigiar, meus irmãos, vamos orar dentro da nossa casa, vamos ungir tudo, irmãos. Eu apresento para Deus tudo que tem dentro da minha casa, tudo. Até a gata, Catarina, eu apresento para Deus. Amém, meus irmãos? Vamos fazer isso todos os dias, porque o diabo, né, ele está vendo que o fim dele está perto, o fim dele está chegando, e ele sabe que para ele não tem mais volta, não tem mais salvação. Então, quanto mais almas ele levar para o reino dele, aí que ele vai ficar feliz. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, tenha uma ótima tarde, e fique na paz do Senhor Jesus.